Queridos, o nosso Deus é um Deus sabedor de todas as coisas. Deus conhece tudo o que se passa conosco, Deus sabe o nosso presente e também sabe o nosso futuro. Deus, a todo momento, vai estar nos guiando, nos orientando nos caminhos em que nós vamos trilhar. Então nós não podemos e nem devemos ficar temeroso, preocupado com aquilo que vai acontecer, com aquilo que vai surgir nas nossas vidas. O nosso Deus sabe exatamente o que fazer nesses momentos que passaremos na nossa vida. Diz aqui o texto: e o Senhor ia adiante deles. Quando o povo de Israel saiu da sua peregrinação, Deus não os deixou sozinhos. Deus os acompanhou por todos os dias da peregrinação. E segundo a palavra de Deus, a peregrinação durou cerca de 40 anos. E são 40 anos que Deus guiou o povo de Israel. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deus está lhe guiando, meu. Deus está andando com você. Deus está conduzindo você por esse caminho. E o Senhor ia adiante deles, durante o dia como nuvem, durante a noite como coluna de fogo. Estava guiando o povo de Israel, trazendo a eles o conforto e a segurança. Porque a nuvem aqui, o significado da nuvem, significa a presença do Senhor, significa a presença de Deus. E em toda essa trajetória, a nuvem acompanhava o povo de Israel. Deus está dizendo para cada um de nós: nós não vamos ficar um momento sequer sem a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. O Senhor vai estar sempre conosco, o Senhor vai estar sempre com você. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse em uma certa ocasião: olha, eu vou subir, eu vou embora, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, e este vai habitar com vocês para sempre. Irmão, o Espírito Santo de Deus está aí com você 24 horas por dia, ali acompanhando. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, durante toda esta peregrinação, durante os 40 anos, nenhum momento esta nuvem se dissipava, nenhum momento desses 40 anos a nuvem saía e desaparecia. Foram 40 anos, irmãos, que esta nuvem guiou o povo de Israel. Irmão, tenha certeza, Deus está lhe guiando por todos os caminhos. Talvez você não entenda o caminho que você está passando, talvez você não saiba porque Deus está lhe conduzindo dessa forma, mas tenha certeza de uma coisa: Deus está com você. Talvez você não o perceba, talvez você não consiga tatear, não saiba onde sentir Ele, mas Deus está com você 24 horas por dia. Deus está com você lá na sua casa, Deus está presente com você aí nas ruas, Deus está presente com você lá no seu carro, lá no seu emprego. Deus está ali acompanhando, irmãos. Você não vai estar sozinho. Talvez naquele momento que a cabeça está cheia, talvez aquele momento das dores, dos problemas, talvez você se sinta sozinho, talvez chegue a chamar o vizinho, ele não ouve, talvez chegue a procurar alguém não está disposto, mas tenha certeza, o Senhor está com você, você não está desamparado. Percorrendo toda esta trajetória de 40 anos, Deus não desamparou o seu povo e não desampara a cada um de nós. Irmãos, louve e glorifique o nome do Senhor, porque nesse exato momento o Senhor está cuidando de cada um de nós. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O Senhor, quando Ele diz aqui ao povo de Israel, dizendo: eu vou adiante de vocês em forma de nuvem de dia, em forma de coluna de fogo à noite, para que vocês não parem. A caminhada tem que ser permanente, não pode parar, tem que continuar. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que mesmo o povo andando dia e noite, o exército de Faraó os estava alcançando.
mas diz a Bíblia que quando chegou esse momento em que o inimigo estava se aproximando, diz a Bíblia, irmãos, que esta nuvem, ela parou um pouquinho, deixou o povo andar e ela desceu entre o exército dos egípcios e Israel, e fechou a visão do povo inimigo que estava próximo a atacar o povo de Deus. Irmão, sinta-se protegido nesta noite. A nuvem de Deus está sobre a sua vida, a nuvem de Deus está sobre a nossa cabeça, está nos guiando, está nos orientando e também vai nos guardar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quando Deus falou, olha, eu vou com vocês, eu vou adiante de vós, vou orientar, vou guiar vocês, mas eu vou através de nuvem. Eu vou através de nuvem de dia, através do fogo à noite. Eu estava olhando aqui, irmão, e pensando, qual o propósito de Deus ir em forma de nuvem? Por que Deus não foi de uma outra forma? Deus então estabeleceu uma forma, eu vou por forma de nuvem para guiar vocês, para estar dirigindo vocês e orientando. Então o propósito da nuvem era ser para o povo de Israel um guia, onde o povo deveria estar observando lá a nuvem, e por onde esta nuvem fosse, o povo de Israel devia seguir. Ou seja, o caminho a ser percorrido era o caminho que a nuvem iria fazer. O povo de Israel não podia andar sem direção. O povo de Israel não podia andar sem ter aí algo que lhe indicasse as direções que eles deveriam seguir. Tinha que olhar então para a nuvem e observar, ver por onde eles deveriam passar. Irmãos, nós devemos estar sempre olhando para o Senhor Jesus, dando uma olhadinha para cima e vendo a nuvem de Deus, para onde ela está caminhando, para a gente caminhar junto. Não dá para andar sem a direção de Deus. Algumas vezes as pessoas até tentam caminhar sem direção de Deus, mas quando se caminha sem direção, irmãos, a tendência é perder-se. A tendência é se perder, sair da rota. Mas o povo de Israel, durante 40 anos, não saiu da rota. A rota foi traçada pela nuvem de Deus e eles foram acompanhando por onde a nuvem ia. E aí, irmãos, dá aqui uma reflexão. Não importa, irmão, qual caminho Deus estabeleceu para nós. Não importa qual caminho Deus estabeleceu para você. Talvez você esteja achando que o seu caminho seja difícil. Talvez você esteja achando, mas o caminho que Deus colocou para mim é esse, tão difícil. Talvez você esteja pensando, mas esse caminho é muito longo que Deus estabeleceu na minha vida. Tenha certeza de uma coisa, o caminho que Deus estabeleceu para você e por onde Ele vai guiar você é o melhor para a sua vida, é o caminho que vai levar você até a Canaã celestial. Não adianta querer escolher outro caminho. O melhor caminho para você é o caminho que Deus estabeleceu. Então o povo devia seguir a nuvem, devia estar olhando para a nuvem e acompanhar a nuvem. Coisa interessante, irmãos, é que quando era o momento de caminhar, quando era o momento de levantar acampamento e sair, o Senhor não falava nada. A nuvem simplesmente começava a se mover. E no momento em que a nuvem começava a se mover, irmãos, diz-nos a Bíblia que o povo tinha que sair na correria, fazendo as malas, desmontando o acampamento, arrumando as coisas e começar a sua caminhada. Deus não avisava, olha, amanhã a nuvem vai sair. Olha, a nuvem vai sair daqui 3 dias. Não era comunicado. A nuvem começava a se mover, aí então saía a correria. Era a dona de casa arrumando mala, arrumando roupa, preparando as coisas. Era os homens desmontando o tabernáculo, desmontando tenda. Era aquela correria tremenda. Por quê? Porque a nuvem começou a se mover. Irmão, nós precisamos estar na orientação de Deus, e tem coisa, irmãos, que tem que ser de imediato. Assim que Deus falar, que Deus se mover, nós devemos também acompanhar. Eu fico pensando, irmão, que quando a nuvem começou a andar, irmãos, as pessoas tinham 2 opções: ou ficava ou ia, ou vai ou fica. Se ficasse, irmão, sabe o que iria acontecer?
morreria no deserto, talvez teria lá os problemas lá do sol, ou então acompanhava a nuvem, ou vai ou fica. Irmãos, tem algumas coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos decidir. Ou nós vamos ou nós ficamos, ou nós aceitamos pela fé ou não, ou você crê ou não crê, ou você serve ou não serve. Não dá para ficar titubeando, cocheando em dois pensamentos, ora aqui na igreja, ora no mundo, ora fazendo algo para Deus, ora agradando o inimigo. Irmãos, ou vai ou fica, ou você esteja debaixo da graça de Deus, ou esteja com a cabeça debaixo do sol sendo queimado. Irmão, em nome do Senhor Jesus, vamos acompanhar essa nuvem e ser abençoado por Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E diz-nos a Bíblia, irmãos, que a nuvem começava. Se ficasse meia dúzia para trás, irmão, a nuvem não parava não. A nuvem não parava, a nuvem continuava. Irmão, a igreja está caminhando para o céu e ela não vai parar. A igreja está caminhando para a glória e ela não vai parar. Ou você entra dentro desse barco e seja fiel a Deus e vá parar no céu, ou vai ficar para trás. Vai ficar para trás, perder as bênçãos, perder os livramentos, vai perder aí a sua vitória. Então o povo, irmãos, eles não tinham a liberdade de escolher. Ah, vamos só amanhã, vamos depois de amanhã. Não tinha essa liberdade não. O povo não podia escolher qual dia eles iriam marchar no exército. Não, o povo tinha que ficar olhando. A única escolha era acompanhar a nuvem ou ficar. Mas não dava para escolher, amanhã eu faço, vou deixar para o mês que vem eu vou. Irmãos, há situações que depois não alcança mais a nuvem. Há situação, irmãos, que mesmo que você corra, você não vai ter resistência física para alcançar a nuvem. Está deixando para amanhã, está deixando para o mês que vem, está perdendo a oportunidade de ser abençoado por Deus, está perdendo a oportunidade de realizar a obra de Deus. Não deixe para amanhã, irmãos, aquilo que você pode fazer hoje para o Senhor. Irmão, esteja disposto hoje para ser um adorador de verdade. Não deixa para amanhã, quando eu me aposentar, depois que eu melhorar, depois que eu tiver dinheiro. Não deixa para depois, irmão, depois não alcança mais a nuvem vai embora e você não terá mais condição de acompanhar. Então acompanhe, irmão, em nome do Senhor Jesus. A igreja está indo para o céu e ela não vai parar. A única escolha que tem, irmãos, do crente é acompanhar a nuvem. Se escolher parar, irmãos, escolheu errado, porque o Senhor disse aqui que não era para parar. Todo dia e noite tinha que caminhar, dia e noite. Depois que atravessou o Mar Vermelho, aí a coisa ficou mais tranquila, mais sossegada, porque o exército morreu lá no Mar Vermelho. Aí ficou mais sossegada, porque então tinha os acampamentos, mas mesmo tendo os acampamentos, ali tinha que ter uma preocupação com a nuvem. Então a nuvem, irmãos, estava ali dando o significado de que Deus estaria guiando e que o povo teria que andar de acordo com a nuvem. Porém também há o significado da nuvem, quando Deus escolhe que vai guiar o povo, que vai adiante do povo como nuvem. Deus está dizendo assim: olha, eu vou acompanhar vocês para dar proteção a vocês. Proteção, porque a nuvem aqui tem esse sentido, irmãos, de proteger, porque no deserto a temperatura ela é altíssima. Se aqui em Cacoal nós achamos que a temperatura é alta e que aqui é muito calor, num deserto desse aqui a temperatura é muito alta. E aí o risco de andar sem ter a proteção, o risco de andar ao sol, é um risco muito grande. O risco da pessoa aí ter uma insolação, ou seja, acabar estando desidratado, perder aí a água do corpo, ter queimaduras aí na pele, o risco é muito grande. E aí, irmãos, quem passa por um tempo determinado no sol, um tempo muito extenso, acaba tendo problema de insolação. E aí vem dores de cabeça, aí vem o problema de vômito, vem o problema do mal-estar. Aí, irmãos, começa a ter diversos tipos de problema. Então Deus estava colocando ali a nuvem para estar
protegendo o povo de Israel. Irmão, se você não quer passar mal, fica debaixo da nuvem. Se você quer ficar bem, fica debaixo da nuvem, porque saiu da nuvem, irmão, você vai passar mal, você vai sofrer, vai estar à mercê do inimigo. E aí, irmãos, o risco de morrer é muito grande. Então, irmão, debaixo da nuvem, em nome do Senhor Jesus, você vai sentir-se bem, vai caminhar tranquilamente. Ou seja, sem o Espírito Santo, irmãos, não dá para caminhar. Sem o Espírito Santo na nossa vida, não dá para caminhar. Quem quer levar a sua vida sem Deus, sem ter a direção do Espírito Santo, vai acabar tendo problema. Vai acabar tendo problema de saúde espiritual. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Então a nuvem, irmãos, tem esse significado de guiar o povo pelo deserto, de proteger, de estar dando ali aquela cobertura ao povo de Israel, livrando eles então daquelas situações. E também, irmãos, a nuvem tinha lá o significado de referência. A referência para o povo de Israel era a nuvem. Hoje nós nos deslocamos, e aí muitos de nós temos aí GPS, aí liga o GPS lá no carro, e aí você se desloca, vai para tudo quanto é lugar com o GPS, é fácil de chegar. Hoje tem GPS no carro, tem GPS que você compra a parte, tem GPS no celular, hoje fica muito fácil para você se deslocar. Mas naquela época não tinha GPS. Naquela época não tinha estrada, não tinha o caminho certo, não tinha placas dizendo para onde ir. A única referência que o povo de Israel tinha era a nuvem. A nuvem era a referência para o caminho do povo de Israel. Então, durante a peregrinação, irmãos, o povo devia estar sempre de olho na nuvem, observando a nuvem. Não dá para andar sem observar a nuvem. Eu fico pensando lá, irmãos, que Moisés deveria ter criado ali uma comissão, levantado algumas pessoas, porque no dia a dia da sua trajetória no deserto, eles tinham que fazer. Enquanto estavam peregrinando era uma coisa, mas enquanto estavam acampados, eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que trabalhar, tinha que caçar, tinha que preparar comida, tinha que armar tenda, tinha que fazer um monte de coisa. Então, tinha uma grande parte de pessoas que iriam estar envolvidas no dia a dia. Eu imagino que Moisés deve ter até levantado lá, quem sabe, uma comissão, um grupo de pessoas que seriam os observadores de nuvem. Seriam aquelas pessoas que iam estar sempre de olho na nuvem, não podia perder o movimentar das nuvens, senão não daria tempo de arrumar todas as coisas. Então, alguém deveria estar sempre olhando para a nuvem. Irmão, cabe aqui uma reflexão, que você possa, todos os dias, estar observando a nuvem de Deus na sua vida. Que você não seja pego de surpresa, passando um dia sem olhar para cima, passando um dia sem olhar o que Deus quer de você. Seja um observador, irmão, olhe para cima, veja a nuvem de Deus na sua vida, veja o que Deus quer de você, veja para onde Deus quer te conduzir, e vá debaixo da graça, e você vai ver a bênção de Deus, olhando para a nuvem. Tem um verso da Bíblia que diz assim, que nós devemos levar a nossa vida, irmão, conduzir a nossa vida, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Irmão, nós não podemos andar sem olhar para Jesus, não podemos andar, se movimentar, sem olhar para aquele que consumou a nossa salvação. Querer desenvolver uma vida de cristão sem olhar para Jesus não dá certo. Irmão, Jesus é a nossa nuvem. Olhe para Jesus diariamente, todos os dias, veja o movimentar de Jesus e você vai ser abençoado por Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então tem que olhar, irmão, tem que prestar atenção. E há pessoas lá que não olhavam para a lua, para a nuvem não fazia o mínimo interesse em olhar para cima. Ele ia, sabe de que jeito, irmãos? Ele ia pelas pessoas. Quando as pessoas começavam a ir embora andar, ele começava também. Então tinha pessoas, irmãos, que não ia pela nuvem, ele ia pelas pessoas. O grupo de gente começava a caminhar, ele caminhava também. Irmãos, é tão bom quando você decide andar porque a nuvem andou. Não porque as pessoas começaram a andar.
Tá certo que quem andava junto com as pessoas ia chegar também lá. Mas o motivo de caminhar não era a nuvem, o motivo de caminhar eram as pessoas. E infelizmente, irmãos, existem pessoas hoje na igreja que não caminham porque estão olhando para Jesus, caminham porque estão olhando para os outros. Irmãos, todas as vezes que nós caminharmos, andando, olhando para as pessoas, nós vamos nos decepcionar. Olhando para as pessoas, irmãos, nós vamos ficar frustrados. Mas se nós andarmos olhando para Jesus, nós não vamos nos confundir, nós não vamos errar, nós não vamos nos frustrar. Então, irmãos, não ande pela cabeça dos outros, não ande pelo que os outros estão falando, não ande porque a maioria está andando, ande porque a nuvem está andando, ande porque Jesus está andando. Olhe para Jesus, irmãos, e acompanhe o que Ele está mandando você fazer. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus, irmãos? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não era, irmãos, para o povo de Israel, durante a sua peregrinação, ficar olhando para outras coisas. Não era para olhar para o vento, não era para olhar para os animais, para os pássaros, não era. Era para olhar para a nuvem. Irmão, se você está aqui para adorar o nome do Senhor Jesus, você está fazendo a coisa certa. Se você está aqui para agradar o homem, se você está aqui para agradar alguém, se você está aqui por outros interesses, então o propósito seu não está certo. Mas se você está aqui por causa de Jesus Cristo, então, irmãos, a bênção é certa. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então não era para olhar para as outras coisas, não era para ficar olhando as pessoas, era para ficar olhando para a nuvem, para ver o movimentar da nuvem. Se você vê o movimentar de Jesus, então vai ser bênção na sua vida. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? Dá a mão, quem olha para a nuvem, chega em Canaã. Quem caminha debaixo da nuvem, chega em Canaã. Quem caminha debaixo da nuvem, vai gozar das delícias que tem em Canaã. Quem andar debaixo da nuvem receberá o galardão. Quem andar debaixo da nuvem será abençoado. Mas quem sair debaixo da nuvem, irmãos, vai ter um prejuízo. Que nesta noite, irmãos, nós possamos caminhar debaixo desta nuvem e nós sermos abençoados pelo Senhor. Se caminhar debaixo da nuvem, não haverá obstáculo na terra que lhe impeça de chegar a Canaã. Mas se sair debaixo da nuvem, haverá obstáculos intransponíveis. Se andar debaixo da nuvem, vai surgir obstáculos sim, mas o Senhor vai te orientar como transpor esses obstáculos. Andar debaixo da nuvem, irmão, é vitória garantida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. 40 anos o povo andou debaixo da nuvem. Irmão, não desista, não desista. Continue debaixo da nuvem aí. Continue, que a vitória é sua em nome do Senhor Jesus. Talvez esse deserto seja longo, talvez esse deserto seja difícil, mas se estiver debaixo da nuvem, irmãos, o Senhor está amenizando muito a sua situação. A graça de Deus está aí sobre a sua vida. As mãos do Senhor estão sobre você. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Você está feliz com o Senhor, irmão? Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Que nós possamos, irmão, estar sempre sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus e jamais conduzindo as nossas vidas de acordo com a cabeça de alguém. Se conduza, irmão, de acordo com Jesus Cristo, e será bênção na sua vida. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus.